E aí galera, alguém aí tá afim de aprender a fazer um efeito de flama ou fogo maneiríssimo com materiais muito simples, que dá esse efeito massa aqui para seu cenário, para sua foto, para o seu diorama ou para o seu expositor? Então cola aí no canal! Bem galera, se você é que nem eu, que tem que escolher entre comprar efeitos ou comprar bonequinhos, eu prefiro comprar bonequinhos e fazer os meus próprios efeitos. Esses aqui eu estou tentando imitar o Flame Effect da Tamashii da Bandai, né? E ele com um material muito simples, as coisinhas bem simples que eu já vou mostrar para vocês. E ele no final fica um efeito bem legal, eu achei bem parecido até com o de verdade. Eu não tenho de verdade para comparar aqui. Porém, eu tentei olhar na internet, olhei uns desenhos assim e fui atrás, ok? Então, galera, eu fiz essas duas cores aqui. Eu fiz o amarelinho e o vermelho, duas cores bem contrastantes, né? Eu acho bem legal eles. Eu achei que o vermelho é até um pouco escuro, mas depois eu gostei, né? Não sei se tem um verniz vitral de um vermelho mais claro. Se tiver, talvez vocês podem usar. Dá pra fazer um laranja também, azul, qualquer cor. Então, eu fiz 4 de cada modelo, tá? O que eles têm aqui? Eles têm esses simplesinhos aqui, né? Que é só um foguinho, né, uma basezinha, normalzinha, pá, beleza? E tem esses outros aqui, ó, que eu fiz com encaixe, ó, que a gente pode desmontar ou usar só o baixinho, ou eu encaixo a outra chama nele e faço maior, tá? Ó, esse aqui também, ó, encaixezinho, sai, ó, tudo com material muito simples, tá? Além desses aqui, eu fiz também esses outros aqui, ó, que eles são para você encaixar ali nos braços do Toy, do Action, como você viu da Fênix ali. Ou se você quiser ainda, né? Ah, quero botar mais um fogo aqui no meu... Depois você vai encaixando ele, né? Aí no seu fogo e vai incrementando, ó. Vai incrementando as chamas, vai, sei lá, vai inventando aí. Né? Então dá para fazer essas duas opções aqui, tá? Tanto 3 opções na realidade, os simples, né? Sem encaixe, os com encaixe e além ainda os de braço. Vou deixar no link do canal um arquivo que tem os moldes de desenho para fazer esses efeitos aqui, que tem que copiar os da Bandai. E espero que vocês consigam fazer também. Vamos ver que material que a gente vai usar para fazer isso aí. Os materiais base mesmo, gente, vai ser muita cola quente, tá? Muita cola quente. Plástico, que eu vou usar de garrafa PET mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês porquê, ok? E a gente vai precisar de uns caninhos, né? Esse aqui, ó, eu peguei esse que era um daqueles de esguicho, não, como é que é? Aqueles de material de limpeza, né? Que tem spray borrifador, né? Ele estragou, então eu peguei o caninho de dentro dele para usar para fazer a basezinha daqueles que encaixam, tá? Vamos precisar de verniz vitral. Vamos precisar dos desenhos moldes também, que eu vou deixar aí para vocês na descrição, né, o link para baixar. Como eu sou muito bonzinho e não sabe fazer desenho do fogo, eu vou deixar os desenhos prontos para vocês. Mas nada impede de cada um criar o seu desenho, legal? E também a gente vai usar um marcador de CD, né, de projetor, para a gente poder fazer o desenho, tá legal? Primeira coisa, cortar o plástico, né? Eu vou precisar dos desenhos aqui. Se eu quiser medir aqui o tamanho mais ou menos, eu pego aqui o tamanho para eu ver até onde eu vou cortar o meu plástico aqui, tá? Eu vou usar então, fazer essa parte de fogo aqui. Eu vou usar um pedaço de plástico aqui, que ele vai dar, ó, mais ou menos aqui, ó, na metade aqui dessa parte aqui de cima. Eu vou cortar ela inteira já. Então vamos fazer assim, ó. Beleza, cortado, galera, tá? Você pode usar essa parte já meio dobrada, enfim, tal. Você decide aí. Se quiser usar só essa parte aqui mais reta, também use essa parte mais reta. Se tem um outro plástico, use um outro plástico, tá? O que importa é você ter o plástico para fazer. Não pode ser um plástico muito molengo, porque na hora que a gente for, ele vai servir esse plástico, ele vai servir de base para nossa chama, certo? De botar cola quente nele. Então, se ele for muito molengo, a cola quente vai derreter esse plástico muito fácil. Esse aqui ela não derrete tão fácil, ela deixa ele vai ficar molinho e a gente consegue resolver isso rapidinho. Se ele for um plástico muito fininho, não vai dar, tá? Tem que ser um plástico mais grosso. Então, você vai usar a caneta de CD para fazer a marcação aqui nele para você poder recortar. Olha aqui, não precisa ser muito perfeito, porque depois a gente vai cortar isso aqui. Então, faça o desenho aí. Minha caneta tá meio capenga, gente, mas tá acabando a tinta dela, não tem outra aqui agora. Agora eu consegui uma caneta decente, pessoal.
Esse desenho pequeno aqui, gente, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tem essas bolinhas dentro. O que são essas bolinhas dentro aqui? Isso aqui você vai fazer depois um recorte, tá? Pra que você consiga encaixar isso aqui nos braços do toy ou nas outras peças, tá legal? E aí você vai fazendo desta forma. Todos os desenhos estão feitos, agora a gente vai recortá-los para depois a gente aplicar a cola quente neles. Vamos lá. Pessoal, agora que tá tudo cortadinho, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar este marcador daqui, porque senão ele vai ficar assim, ó, estranho com essas linhas pretas que nem esse aqui ficou, tá? Outra dica, quando for cortar esses aqui, ó, a parte de fora não pode ser muito aberta, tem que ser bem fechadinha. Tem que ser mais aberto dentro e fechadinho, para você conseguir um encaixe e que ele fique grudado onde você quer. Se você fizer muito aberto, ele não vai grudar, tá legal? Vamos limpar aqui então. Ó, pega um pouquinho de um algodão, um alquinho em gel, tá? Ó, não precisa ser em gel, pode ser outro álcool, né? E vamos, ó, só limpa todo ele, ó. Aí fica, pá, de boa, bem limpinho, bem tranquilo aqui, ó, ó. Sai tudão. Bom, galera, então ele é meio arredondado assim, aqui ó, se vocês forem ver a base, porque eu usei a parte da garrafa PET que é de propósito, porque você vai precisar colocar em pé. Se ele for retinho, você não vai conseguir deixar ele em pé assim, ele vai cair o tempo inteiro, né, pra ele ficar nesse sentido aqui, ó, esse meu tá até mais arredondado, ó, pra ele ficar em pezinho, ó, todos eles têm uma base arredondada. Se você eu não usou garrafa PET, outra coisa que ele não tá arredondado, o que é bom? Na hora de botar a cola quente, ele vai amolecer, você já molda. Ou você pode pegar, ó, eu comprei esse negocinho aqui, ó, que é bem legal, é um acendedor, e ele tem um isqueiro ali que ele pode trocar depois, ó, achei bem legal isso aqui. Aí a gente acende ele, ó, a gente vai esquentando, cuidado, não bota muito perto, tá, vai aquecendo devagarinho, para não queimar, e vai moldando ele conforme você quer, tá, ó. As pontas são mais sensíveis, ó, pode ver aqui, ó, que ele dá uma boa prensada para trás, tá? Ó, botar mais aqui no meio, ó. Ó, e olha, já deu uma... E aí ele fica mais redondinho, se você usar um plástico reto. Se você usar o da garrafa PET, ela própria já vai deixar ele arredondado assim, tá? Bem, pessoal, agora a gente vai colocar a cola quente aqui nesse nosso molde, aqui nessa nossa base do fogo. A gente vai usar pistolinha de cola quente, bastante cola quente, e a água também, uma tigelinha d'água, que vai ajudar a gente, a hora que eu colocar a cola aqui, jogar ela aqui dentro para ela esfriar bem rápido e você não ter que ficar esperando ela esfriar. E outra, se você jogar a cola aqui, ela vai aquecer, esse negócio vai começar a dobrar. Então você ou ajeita já pro lado certinho e tibum na água para que você não perca a sua base, tá? Então, galera, ó, você vai passar a cola nos dois lados, mas a gente faz um lado primeiro, depois o outro. Então só vai passando aqui, ó, a cola na pontinha, vai passando ela, tá? Pode ser bem irregular mesmo, porque, ó, vendo que tá dobrando, como eu falei pra vocês, ó, então vocês podem voltar ela, né, lá dentro da água, ó, pum, bota lá dentro, cuidado para não queimar os dedos, e aí ela esfria e para de voltar de entortar ali. Então a gente vai fazendo assim, ó, as pontinhas vai ser assim mais complicado, porque elas vão sempre, ó, entortar muito rápido. Aí joga dentro da água para que ela não entorte tanto. E ó, você pode dar uma desentortada depois. Você vai precisar cortar também esses fiapinhos que fica aqui depois. A gente pega a tesoura e corta eles para não ficar atrapalhando depois o nosso molde aqui, tá? Então, ó, vai lá, bota, ó, precisou já, água e vai ajeitando seu fogo. Se ele ficar meio irregular, não tem problema, porque o fogo é assim irregular, né? Mas vamos lá, ó. Ó, ele vai ficando irregularzinho, não tem problema, gente. As pontinhas elas vão dobrar mesmo, tá? Então, se é bom da pontinha, passou a cola, pum, joga dentro d'água, tá? Ó, aqui, ó. Ó, pum. Passei a cola, joguei dentro d'água, ela parou de dobrar e agora eu continuo a fazer o resto, que daí ele não dobra tanto, ó. Ó. Ficou, vai fazendo um efeitozinho de fogo bem maneiro, ele vai dobrando pra você. Você pode fazer, ah, Daniel, tá dobrando tudo pra fora, então faz um pouquinho dentro, que ele dobra pra dentro, pra um lado e pro outro, ele vai dobrando esse negócio aqui, tá? Vamos fazendo, ó. Ó, você ainda consegue moldar ela mesmo depois de ter botado na água, porque daí se você não fizer não deixar tanto tempo ali, vai ficar um pouquinho quente, você consegue voltar ela normal. Ó, vamos fazendo isso aqui.
Ó, depois de fazer as pontinhas, a parte de dentro é mais fácil, porque ela não vai dobrar tão fácil. Ela vai dobrar rápido, se você deixar muito tempo ali, mas não vai dobrar tão rápido quanto as pontinhas. E você vai fazendo as linhas aqui, tenta fazer uma coisa, né, de baixo para cima ou de cima para baixo, para que ele fique uma coisa uniforme. Você vai precisar passar mais camadas aqui, obviamente, né? Mas enfim, vamos fazendo, ó. Não esquece de sempre moldando. Eu gosto de fazer as linhas, porque daí o que acontece com as linhas? Ela vai fazer o estilo do fogo, né? Parecendo fogo. Tá? Esses desenhos que eu fiz aqui, gente, são baseados no Tamashi lá, Effect, certo? É baseado, não é igual. Tá? Então, se você quiser fazer o teu também, fique à vontade. Só uso o que achar interessante da técnica aqui. Praticamente fiz uma cobertura. Eu vou colocar... Para ele ficar um fogo bem espesso, não ficar muito fininho, eu coloco passo umas 3 vezes cola quente de um lado e depois mais umas 3 do outro, tá? E um pouco mais na base. Ó, ficam umas partezinhas aqui sem cola, ó. A gente vai ajeitando agora aqui. Tá? Vou pegar... Opa, tem fio de cola para tudo que é lugar, galera. Isso aqui é o chato da cola quente. Mas enfim, vamos lá. Eu já posso pegar e dando uma ajeitadinha aqui, ó, nessas pontas aqui que não ficaram tão bem por causa da cola, ó. Tá? Tirando esses fios todos que ficam aqui, ó, não gosto deles. Tá? Eu acho que fica feio depois, se quiser deixar por meio de vocês, né? Mas eu tiro os meus todos, ou quase todos. Tá? Deixo o mínimo possível. Tudo que eu consigo passar aqui com a mão aqui, ó, e carcando fora, ó. Tiro, porque daí senão fica feio o efeito. Ó. O negócio parece que gruda na mão da gente. E aí eu vou continuando colocando a minha cola aqui em todos os lugares, ó. Agora já não dobra mais tanto, porque eu tô jogando a cola em cima da cola, então ela é mais resistente, né? Dou uma jogada na água e vamos fazendo 3 camadinhas de cada lado. Já fiz 3 camadas desse lado aqui, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais embaixo para a base ficar um pouquinho mais grossa. Então eu passo mais umas 2 camadinhas só na parte de baixo, tá? Para deixar ela um pouquinho mais grossa, tá? Umas 2 ou 3, dependendo do caso, né? Ó. Um lado então tá ok, já botei toda a cola que eu queria de um lado, agora eu vou botar no outro lado também. Tem necessidade? Talvez não, dependendo do que você for usar. Talvez como eu uso para as fotos, pode aparecer um lado ou outro, vai ficar meio estranho, um lado liso e o outro enrugado. Então eu faço os dois lados. Talvez eu faça uma camada só aqui, ou 2 no máximo, você fazer 3, tá? Só para não ficar tudo enrugado um lado e o outro ficar liso. Vamos lá. E agora ele também já não enrola tão fácil, porque já tem bastante cola no outro lado e firmou bem o meu plástico, né? Bom, galera, então já botei a cola dos dois lados. Eu vou ter que fazer isso em todos os outros, tá? Vou botar bastante cola. Bom, galera, depois de ter colocado toda a cola que eu queria colocar, você só confirma se ele tá no chão certinho, né? Se ele para em pé, se ele não para. Se não parar, você vai completando com cola, vai arrumando aqui até ele parar direitinho, tá? E agora a gente vai fazer isso em todos eles. Bora lá. Bom, galera, uma coisa que você tem que fazer nesses pedaços que vão se juntar um com o outro, vão se encaixar, que é colocar esse caninho, a gente vai ter que cortar ele para colar aqui e fazer a base aqui, tá? Primeiro, eu vou fazer a base aqui, ó, que ele vai encaixar aqui assim, né, para ele ficar maior se precisar, tá? Eu vou encaixar ele aqui, então eu vou fazer a base de encaixe aqui assim, então é cola quente, fazer umas bolinhas de cola quente. Água, para ela se resfriar bem. Claro que uma bola demora um pouquinho mais. Ó, resfriou. Mais uma camadinha aqui. Vai fazer umas bolinhas aqui. Ó, água de novo. Foi para água. Tá, ó. Vamos de novo. Se você quiser, você pode até, quando ela estiver friazinha, fazer uma com a mão, que vai dar para fazer, tá? Apertar com a mão ali. Tá ok, vou botar só mais um pouquinho para garantir aqui. Você vai então fazer esta basezinha aqui, tá? Porque depois a gente vai encaixar o canudinho aqui. Cortar o canudinho, mais ou menos uns 3 centímetros de canudinho, tá mais do que bom, galera, aqui, tá? Então eu vou cortar ele.
tá? E eu vou colar na parte de cima, que é na parte que vai ter o encaixe aqui, ó. Tá, vamos jogar cola quente aqui um pouquinho. Encaixei ele ali, né, molha. E depois a gente continua o trabalho com a cola quente aqui. E vai, né? E vai fazendo a cola quente aqui nele todo aqui, certo? Esse aqui, ó, a gente precisa fazer o buraquinho para encaixar o canudinho ali. O que eu vou usar? Eu vou pegar a chave de fenda e vou dar uma esquentada com o meu aquecedor aqui, ó, o meu acendedor aqui, ó. Essa chave de fenda ela tem quase o mesmo, digamos, diâmetro daquele canudinho. Esquentei bem. E agora eu vou furar ele aqui, ó. Cuidado, tá, gente, para não se queimar. Ó. Pronto. Com cuidado para não se queimar, né? Ó, vai fazendo o furinho ali. Ok, tá? Deixa eu botar na água aqui para dar uma aquecida de novo, mais resfriada. Ok. Deixa eu pegar minha... Beleza, tá passando legal ali, tá ok. Né? Vou ver só se o canudinho vai encaixar ali, ó. Aí o canudinho ele vai ter que, ó, entrar aqui encaixadinho. Fechou. Tá? Você pode até cortar um pedacinho se é muito grande, ó. E aí você vai usar o seu efeito de fogo com o canudinho aqui em cima. Tá, ó. Massa, né? Então, para cada um desses que encaixam, tem um desenho ali e diz qual que é de cada um. Tá? Mais ou menos o modelo, é só usar ele. Se quiser fazer diferente também, fica à vontade, né? Mas eu deixei o desenho pronto ali. Então, galera, a parte mais trabalhosa aqui é fazer os moldes, fazer a cola quente e tudo mais, eu acho que já acabou, né? Então tá ok. Eu acho essa parte mais trabalhosa, mais chatinha se fazer, ela mais demorada. A parte agora que a gente tem que fazer é pintar ele. Tá? Pintar os efeitos aqui. Então não é tão chato, só demorado, tem que esperar secar, né? Mas o verniz vitral não demora tanto para secar assim. É bem interessante. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar a minha luvinha aqui. Vamos colocar um jornalzinho aqui para não manchar minha mesa, não estragar minha mesa. Ok. Eu vou pintar este de vermelho fogo. Tá? Porque eu já tenho aquele amarelo. Depois dá pra fazer o azul, dá pra fazer as outras cores todas que a Bandai faz lá. Tá legal? Então é bem tranquilo. Só pegar o verniz e pintar ele aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Se vocês comprassem isso aqui pra fazer quem fez lá o do Ciclope, né? Quem comprou também pra fazer o raio. Dá pra reutilizar ele para outras coisas, né, galera? Então fica, né? Ele tem um valorzinho meio carinho a princípio, verniz vitral. Mas depois ele fica bem tranquilo. Então esse aqui vai ser um vermelho fogo, bem vermelhão mesmo. Eu passo umas 2, 3 mãos de verniz na peça, tá, galera? E bora pintar ele. Aí já vai direto na coloração, né, do vermelho aqui do fogo. E vai ficando transparente, não fica tão fechado com verniz, fica bem legal. Tá? É só continuar a pintar aí agora. Vamos pintar todos eles. Então, galera, tá todos os efeitos aqui, todos pintadinhos, bonitinhos. Ficaram prontos aqui, ó. Ele ficou um vermelho bem forte, que ele contrasta muito com esse amarelo que eu fiz do outro aqui. Tá? Mas talvez fazer uma cena com efeitos, com várias tonalidades, colorações, fica bem legal. Tá? E depende do que você quer também. Ó, deixa eu mostrar aqui algumas coisas então. Ó, vamos puxar aqui pro lado aqui, só esses aqui. Fica aqui esses aqui, ó, que são aqueles que a gente botou de encaixe, né? É só tirar, você faz usar sem ele. Tá? Tem esse outro aqui também, que é o encaixezinho, é só puxar ele aqui, ó, ok? E tá ali, voilá. Esses do menorzinhos que eu posso encaixar também no próprio fogo, né? Achar um cantinho que ele caiba, encaixar, se quiser fazer umas outros efeitos de flama, tá? E ele também encaixa, né, nos bonequinhos, nos bracinhos deles, ó, como o comprado aquele, ó. Então, o único que eu tenho aqui, talvez que use fogo, né, seja a Fênix. Eu já fiz até umas fotos com aquela outro laranjado que eu fiz, com o amarelo que eu fiz.
né? Então, ó, se você quiser dar uma olhada aqui, ó, a Fênix fica com os foguinhos na mão. Vou até botar uma fotinho depois ali para vocês. Mas fica bem legal esses efeitos. Bom, galera, tá aí então, né? Prometido mais um efeito que eu tentei copiar da Bandai, no Tamashii. Fiz efeitos de flama, já fizemos os efeitos de raio, né? Tem mais alguns aí entrando na nossa lista. E espero que eu consiga fazer para trazer aqui no canal para vocês mais um tutorial de efeito para os action figures. Então, galera, não esqueça agora de curtir esse vídeo, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para ter as novidades aqui do Brinquedos na Real, beleza? Valeu, galera. Abração. Tchau, tchau.